10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent Breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast que, através dos filmes, tenta descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Meu nome é Ellen, tô aqui de novo no Bunker 002, mais uma vez aqui com o meu amigo Rafael. Olá, gente! Que... Vocês não estão vendo, gente, mas ele tá usando o bottom do fã-clube do Crepúsculo. Se vocês não viram o episódio passado, ouçam agora que vocês vão entender tudo. Mas estou aqui com meu bottom, com meu livro, meus filmes todos em Blu-ray, eu tenho a coleção completa e estou esperando o novo livro também, tá? Só que, gente, a gente tem um problema aqui, porque a gente também está aqui com a nossa amiga Franciele, que ela está usando o bottom de Odeio Crepúsculo. Então, não sei, vai dar treta, eu acho. Cara, olá, primeiramente, eu já tô passando mal, eu achei que a gente ia começar bem hoje, eu tava com fé nesse dia. A gente começou super bem. Ódio é uma palavra super forte, assim, mas eu sou fã de filmes de vampiros, assisto há muitos anos, desde pequenininha, época de locadora, e daí lançaram Crepúsculo, muitas coisas morreram dentro de mim. E aí, não dá pra exaltar. Tipo, tudo bem, fica longe de mim, Crepúsculo, tá tudo bem, você pode viver, mas longe. É um romance, mas se esquecer a parte de vampiro, tá tudo certo. É um romance entre uma moça e algumas fadas. Enfim. A gente promete não discutir tanto hoje isso. Mas, apesar disso, o filme de hoje não é Crepúsculo, tá? Porque não é um filme pós-apocalíptico, apesar que há discussões por aí, a gente pode discutir isso outro dia. Mas o filme de hoje também tem a Kristen Stewart. Qual que é o filme de hoje, Rafa? Exato, e hoje é o filme Equals, Quando Eu Te Conheci, que é um filme dirigido pelo Drake Doremus e que estreou no Festival de Veneza em 2015. E ele conta a história de dois jovens, interpretados pelo Nicholas Hoult e pela Bella Swan, que passam a descobrir o amor numa sociedade que considera os sentimentos como uma doença. Vocês já pensaram nisso, de uma sociedade que considera sentimento como doença? Nossa, eu achei isso muito louco. Mas vamos começar aqui hoje falando da declaração do diretor que ele fez na conferência de imprensa do Festival de Veneza, quando ele estava lá estreando esse filme, que ele falou que esse mundo para ele é muito zen, que é muito gostoso de viver e por isso que ele considera esse filme uma utopia. Vocês acham que isso é correto? Qual que é a visão de vocês? Olha, eu acho que pra mim é uma distopia. Porque, tipo, eu não acho possível o ser humano ter esse controle tão bem sobre os sentimentos e acabar bem, né? Não ter um surto. Porque a nossa parte humana, pra mim, tá ligado muito ao sentimento. É isso que, além da racionalidade, né? A gente sente outras emoções mais complexas que outros animais. Por exemplo, a gente é possível de sentir culpa. Culpa é um sentimento muito complexo. Sabe? Então, tipo, a nossa estrutura, pra mim, emocional, ela é muito... É avançada biologicamente, pode ser mais avançada conforme o uso, né, gente? Usemos, né? Usemos. Então, eu acho que pra mim é uma distopia, assim. Eu entendo que, assim, emoções são pesadas. Mas quando você abre a mão das emoções, você não consegue abrir mão só de uma, sabe? Você não consegue abrir mão só das coisas ruins. Você abre mão das boas também, né? Então, e o ser humano... Enfim, eu acho que o ser humano é um ser muito emotivo. As emoções não são, no corpo, não são bem divididas. Tipo, você perguntar, gente, onde estão as emoções? Eu sei que em psicologia você consegue falar que alguns sentimentos têm local. Por exemplo, quando a gente não expressa muito, a gente tem muita coisa pra falar, a garganta começa a doer, sabe? Começa a fechar. Então, tipo, tem locais no corpo que você pode sentir mais, mas não quer dizer que, tipo, tá localizado naquele lugar, né? Então, biologicamente, a gente não sabe onde ficam as emoções. Então, pra mim, isso é uma distopia. Eu não acho bom não sentir. Inclusive, pra mim, o mundo tá assim exatamente para as pessoas que deveriam sentir, não sentir muita coisa, né? Que devia. Enfim, distopia. Senão, que se deixar, falo horas de emoção, né? É um assunto que eu gosto bastante. Distopia completa pra mim. E aí, Ellen? Eu acho que talvez na cabeça... Talvez, assim, da maneira como foi apresentado,
Ele pode parecer uma utopia, mas eu acho que não seria real. Eu não acho que você tirar as emoções... Primeiro que eu não acho que seria possível também separar as emoções da razão e coisas assim. E se você conseguisse, não seria esse o resultado que a gente ia chegar. Não seria o resultado do filme. Eu acho que ele chega em conclusões que não seriam reais. A gente tem essa ideia ainda muito atrasada, né? De quando a gente achava que sentia com o coração é só uma bomba de sangue, né? Então a gente ainda tem essa... Mas a gente, mesmo sabendo disso, ainda fica essa separação meio que no nosso consciente, nosso subconsciente de nós pensamos com o cérebro e sentimos com o coração para separar. Não, a gente pensa com o cérebro e a gente sente com o cérebro também. E eu acho, na verdade, que as emoções, elas estão mais ligadas do que a gente pensa. Elas estão ligadas até na criação de uma fórmula matemática, na minha cabeça. Eu acho que até as coisas que parecem mais desligadas de emoções, eu acho que elas só são formadas graças à nossa humanidade e aos sentimentos que estão ali junto com a inteligência emocional. E a inteligência em si são a mesma coisa, pra mim. Tudo, o que parece que a gente, que seria melhor, que a razão, essa separação existe e que a razão é melhor do que a emoção. Porque existem, acho que, vários personagens também que dão esse estereótipo, às vezes, do gênio que não sente. Tipo o Spock de Star Trek, tipo o Sherlock, tipo o House, que é de House, mas que ele é baseado em Sherlock, né? Tem vários desses gênios que eles são ruins com sentimentos e tal, e são, né, muito bons com a racionalidade. Eles são geniais em outras coisas. Existem pessoas que conseguem adquirir ou decorar várias coisas, ou adquirir conhecimentos, mesmo tendo, às vezes, problemas sociais e tal, mas eu acho que uma coisa está interligada à outra. Muitas vezes, o que a gente acha que são os sentimentos atrapalhando, na verdade, é a falta de inteligência emocional. Então, por exemplo, a violência, que é, às vezes, uma característica considerada muito masculina. Não de homens, mas masculina. Tem uma diferença entre isso. Que fique bem claro, né? Entre o que é considerado masculino e o que os homens realmente fazem, tá? Mas porque essas pessoas, elas não sabem... Justamente, às vezes, elas estão suprimindo sentimentos que deveriam, né? Sentimentos são considerados uma fraqueza, às vezes, e quando isso não é lidado de uma forma correta, quando isso não é valorizado, quando isso não é visto como uma coisa boa, ela acaba explodindo de outra forma, e geralmente em forma de violência. Então a violência, ela não quer dizer, uma pessoa violenta não quer dizer uma pessoa que é super emocional. É o contrário, uma pessoa que às vezes está tentando suprimir tanto aquilo, ou que foi tão oprimida nessa parte, que alguma hora, porque ela é humana, alguma hora aquilo vai explodir, entendeu? Então, os sentimentos, eles são parte da nossa inteligência, parte da nossa evolução. Desculpa. Exatamente, como já diria o Bully da Bela e a Fera, entendeu? Eu acho que ela tava... Nunca duvidei, sempre esteve certa. Eu acho que eles são parte de uma coisa boa e importante. Empatia, que hoje em dia às vezes é visto como uma fraqueza, às vezes demonstrar sentimentos ou ter empatia que é visto como uma fraqueza, não é. É uma ferramenta importante para nossa, que foi usado para nossa evolução. A gente só conseguiu conviver em sociedade, a gente só conseguiu evoluir até aqui por causa do desenvolvimento da empatia, entendeu? Porque a gente já foi provado que a gente vive em coletividade, né? Se a gente não tem emoções como empatia, a gente acaba não vivendo bem como sociedade. A gente precisa um do outro, né, para sobreviver. Sim. E eu acho que tem essa... eu acho que, como a gente já disse no episódio do Zumbilândia, se alguém quiser ver, as pessoas, eu acho que as pessoas gostam de separar isso, porque as pessoas têm essa fantasia de viver sozinho, de
ser autossuficiente e de fazer tudo. Mas eu acho que é porque é difícil, né? É difícil de lidar com os outros. Então é muito mais fácil no nosso mundo de fantasia não precisar disso, entendeu? E é difícil, todos nós temos dificuldades, sabe? Pra lidar com os sentimentos de outras pessoas e tal. Mas ele é necessário. A gente só chegou até aqui como espécie porque a gente utilizou a simpatia e a gente não conseguiria conviver se não fosse isso. Então, é uma distopia. Seria um mundo ruim, seria um mundo muito pior se a gente tivesse que viver sem emoções, sem sentimentos. E eu acho que, assim, essas heranças que a gente tem... Rapidinho, tá, Rafa? Eu prometo. Essas heranças que a gente tem entre separar... É muito fácil, né? Simplista de separar fácil a razão e a emoção. Ela vem de uma época dual, na verdade. Né? Porque a gente era sempre essa dualidade, bem e mal, céu e inferno, sabe? Então, tipo, vem dessa herança de simplificar as coisas pra gente entender, só que a gente esquece de... Na verdade, não esquecemos. Aí veio a psicologia, e até a última vez que eu chequei, a gente estava em 13 tipos de inteligência. Então, não é só agora a razão e a emoção. Dependendo de como você usa cada parte do seu cérebro, cada coisa que te chama atenção, cada coisa que te marca pra sua vida, enfim, as suas facilidades, tem alguma facilidade no gene ali, mas não garante nada, sabe? São algumas coisas, eles não sabem se dizer até onde interfere, até onde não. Sabe-se que a construção do ser humano é muito, muito pesada e importante. Um trauma pode virar completamente quem você é, sabe? Então, tipo, acho que a inteligência começou aí, mas a gente tem que parar de achar que ela é só essa coisa dual, sabe? Então, hoje a gente tem estudado 13 tipos de inteligências diferentes. E não se achou um ser humano que não tenha pelo menos uma delas, sabe? Então, não se sinta inferior, só porque falam muito da lógica, por exemplo. A lógica matemática é só uma parte, sabe? E essas coisas biologicamente não estão separadas assim, sabe? Olhando, você não consegue ver cada coisinha ali no cérebro pra você ter como teve no filme, por exemplo, sabe? Que tem os inibidores. Que, gente, pra mim, se esse inibidor tinha que... O único jeito de inibir certas coisas fisicamente é você causar uma demência mental na pessoa. Então a pessoa não vai conseguir mais pensar direito. Então essa parte científica do filme... Acabei pulando algumas coisas, né? Verdade. Então, entrando mais nessa parte científica do filme, não colou muito, mas por ser um assunto que fala de emoções, essas pessoas mais robóticas, né, se comportando dessa forma mais fria, me chamou muita atenção ver como que a gente seria vivendo de uma forma mais fria, não que a gente não viva, mas onde a gente vende isso como uma coisa horrível, né? Eu tenho medo disso, é tratado como uma doença, você tem que temer sentir. Então você o quê? Recalca. E recalca não vem da música só, sabe, gente? O recalque... Na psico, ele quer dizer que você guarda em um lugar que você talvez não tenha tanto acesso, aí a gente vai chamar de inconsciente na psicanálise ou de subconsciente no comportamentalismo, mas, enfim, são um pouco diferentes. Mas quando você recalca alguma coisa, é o que a Ellie falou, alguma hora isso explode, isso tem que sair de alguma forma, sabe? Então, pra esse filme ser possível, assim, acho que pra mim ia tá todo mundo correndo, gritando alguma hora, sabe? Tipo, ia ter surto de ansiedade, alguma coisa tinha que acontecer. Enfim, Rafa... Não, eu consigo ver a visão desse diretor na hora que ele fala que o filme é uma utopia. Tem aquela cena do banheiro unissex, né, por exemplo, que pra mim é uma ideia utópica, né, porque significa que nessa sociedade provavelmente a gente acabou com essas regras de gênero e não tem violência, enfim... E, ao mesmo tempo, uma sociedade sem emoções acabaria, na verdade, com transtornos emocionais, psicológicos e mentais que a nossa sociedade urbana e capitalista enfrenta nos dias de hoje, né? Só que eu acho que é aí que está o problema. Eu concordo com vocês que é uma sociedade distópica, porque quando a gente pensa que essas pessoas vão tirar as emoções delas, elas vão ser mais fáceis de ser controladas. Então, para haver contestação, deve haver incômodo. Então, vai ser mais fácil controlar e, ao mesmo tempo, alienar essas pessoas socialmente, né? E aí eu quero apresentar para vocês a minha teoria da conspiração, que... Agora sim. Agora chegou. Agora sim, vamos lá, Agora gente. Teoria da conspiração, não tem embasamento científico nenhum, quero deixar registrado isso daqui, tá? É basicamente Viajemos um pouquinho. É basicamente minha pesquisa vem as teorias por da vários conspiração. sites. E que está relacionado a esse papel da injeção dos inibidores, né, que mostra no filme, a minha teoria é a seguinte: drogas são utilizadas pelos governos como controle das massas. E a gente já deu um exemplo aqui.
A gente já deu um exemplo aqui no podcast, no filme Snowpiercer, que o Cronoli, que é a droga do filme, é usada para alienar as pessoas ricas no vagão da frente, né? Então, pessoas sedadas que estão em êxtase 24 horas, elas seriam mais fáceis da gente controlar. Mas aí você pode estar falando, Rafael, mas você então está vilanizando quem usa drogas e não sei o quê, enfim. Mas é esse ponto que eu queria chegar. Não, eu não tô vilanizando, as pessoas que usam drogas têm um motivo para estar usando. Até porque eu, que cresci toda a minha vida ao lado de uma pessoa alcoólatra, eu vejo que é uma pessoa extremamente boa, mas que foi consumida pelo vício, que foi causado pela masculinidade tóxica, que é o caso do meu pai, e pelo desequilíbrio emocional, que é fruto do assunto mais famoso desse podcast, o capitalismo. Então, eu vou citar aqui uma pesquisa. Vou citar aqui uma pesquisa. Caras, né? Então, sempre, né? Eu vou citar uma pesquisa, então, da Keila do Carmos Neves, da Maria Luísa de Oliveira Teixeira e da Márcia de Assunção Ferreira, que são todas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que elas estudaram sobre o consumo de bebida alcoólica na adolescência. E uma das conclusões que elas chegaram era sobre as finalidades para essas pessoas consumirem a bebida alcoólica. E chegaram à conclusão que é por conta da diversão, da companhia de amigos e da fuga da realidade. Se a pessoa quer fugir da realidade, é sinal que essa realidade não está ruim. E essa realidade, ela é motivada por quê? Por conta da pressão capitalista. Então, para você suportar essa... Oi? É por causa que a realidade não tá boa, né? Eu escutei você falando por causa que essa realidade não tá ruim. Só você escuta errado, enfim. Gente, você coloca só assim. Desculpa, essa realidade não está boa, tá? Essa realidade está ruim sempre. Mas essa pressão, como suportar essa pressão capitalista? Você precisa de uma motivação. E o sistema capitalista, ela apresenta algumas motivações. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, de motivação e, ao mesmo tempo, controle, né? Uma, por exemplo, pode ser a religião. Tem muitas religiões que pregam que suicídio é uma coisa imoral, que você não pode fazer. E, ao mesmo tempo, muitas religiões pregam o quê? Que você tem um propósito de estar vivo. E isso te motiva a continuar vivo, não se suicidar. Outra forma de controle seria a mídia. Reality show e outros produtos culturais são usados como forma de alienação, ou seja, controle, e ao mesmo tempo eles fornecem essa questão da esperança da conquista do luxo, que te motiva a continuar vivendo, e ao mesmo tempo até da aposentadoria. Eu criei essa teoria da aposentadoria também, porque ela é vendida como esse momento que vai te recompensar todo o trabalho da sua vida. Só que muitas vezes isso não acontece. Pessoas morrem antes de conseguir a aposentadoria não sai para todo mundo. No Brasil a gente tem problemas com a previdência social, enfim, isso não é um objetivo plausível para se continuar vivendo. E fora que é uma mixaria, né, para a maioria dos aposentados. Sim. É muito baixo. Exato. E outra motivação, que é a que eu estou falando aqui na teoria, que é as drogas, que ela ajuda a suportar essa pressão capitalista. Então, esse sistema capitalista torna as pessoas muito egoístas, né? Pessoas pobres, então, elas vão se preocupar com o quê? Com a própria sobrevivência, a sobrevivência da família e o desemprego, por exemplo. E pessoas ricas precisam se preocupar com o próprio lucro e com a permanência da sua condição social. Então essa preocupação com o egoísmo que o capitalismo injeta na gente, leva a essa alienação aos assuntos de cunho coletivo. Por isso é tão importante para o governo ter essas drogas. Por isso que é tão importante não ter pessoas equilibradas emocionalmente. Porque pessoas equilibradas emocionalmente, provavelmente, teoricamente, aliás, não teriam tempo para pensar em si, porque elas estão boas, equilibradas, e teriam esse tempo necessário para pensar nas coisas de assuntos coletivos, assuntos sociais. Então, se o governo quisesse realmente investir na quebra das drogas, na proibição das drogas, enfim, ele investiria em saúde mental, porque isso é a principal coisa que motiva uma pessoa a buscar usar a droga. Propagandas, por exemplo, contra o álcool. A gente sabe que o álcool é uma droga lícita no nosso mundo. Já teve a lei seca, por exemplo, nos Estados Unidos, que mostrou que deixar essa droga não liberada, proibida, foi uma coisa terrível, e por isso a liberação das drogas seria uma medida que poderia parar as drogas. A gente tem várias pesquisas que mostram que
poderia haver essa redução, já acontece em alguns países, essa redução do número de usuários, porque fica se discutindo a questão das drogas, não é mais considerado um tabu. E a mesma coisa da saúde mental, porque a gente não conversa sobre saúde mental como uma sociedade, né? Ainda é considerado uma coisa tabu. Quem tem algum problema mental é considerado louco, enfim, e a gente acaba não discutindo isso, que ocasiona, nesse caso, a busca de drogas, e enfim. O que vocês acham sobre isso? Acho que eu falei demais aqui. Não, é ótimo, você tem que falar. Eu acho que, assim, tudo que você foi falando só mostra a importância da inteligência emocional e como isso não é passado pela gente. Porque a inteligência emocional, ela vai ajudar você a pesar a sua realidade com o que você precisa pra fugir dela e quando você deve voltar. Porque o problema às vezes não é nem fugir, porque o mundo ele tá complicado pra você conseguir encarar de frente o tempo todo, porque somos seres emotivos, gente. A gente não é emocional, não adianta. Nessas eleições eu vi muita gente, a maioria das pessoas que eu vi era emoção falando, não era um tipo de razão. Embora eu tente não deixar tão dual assim, né? Acaba sendo isso, eu vi muita gente não parando pra se acalmar, e na verdade pra mim isso é inteligência emocional, não parou pra ficar calmo, não tem espaço pra razão se você não tem inteligência emocional. Por isso que eu acho que eu entendo o que a Ellen quer dizer quando as coisas não se separam. Se você não consegue equilibrar as coisas, não adianta. Eu não sei se vocês já viram gênios que tem o QI muito alto, geralmente tem o coeficiente emocional mais baixo, e daí eles têm muitos problemas assim de, enfim, depressão. O mundo tem uma visão complicada disso. Então, tipo, não ter inteligência emocional é muito complicado. Porque a gente tem a nossa realidade e a gente, às vezes, tá tão querendo fugir dela que a gente não consegue voltar. E isso é extremamente perigoso. Por quê? Primeiro que você abandona todo mundo que tá na realidade. E, né? Segundo que você, tipo, pode muito acabar se destruindo, pode perder a mão, né, do que você tá fazendo. Enfim. Então, aqui a gente não tá julgando ninguém falando, faça isso, não faça... Não. A gente tá pedindo... Não é nem pedindo, né? Acho que, assim, a consciência emocional, ela vem também nessa parte de você conseguir analisar situações, ver como você pode melhorar aquilo, sem se destruir no meio do caminho, sabe? E acho que não tem a matemática perfeita, no sentido de, tipo, tem aquele ser que sabe controlar, que tem todas as respostas. Não, acho que é, tipo, tudo uma construção e melhorando, sabe? Eu acho que, tipo, é uma coisa complicada que tem sido recalcada que a gente tem que melhorar. E os prazeres na nossa sociedade é tão complicado. Pra mim é uma herança muito grande, ao mesmo tempo que é do pão e circo, sabe? Porque pra mim eu vejo duas vertentes muito fortes usadas pra governar. O medo, que a gente vê muito isso no filme. Tipo, o sentimento virou uma... Esqueci o nome. Uma síndrome, né? Se eu não me engano, é uma síndrome. Virou uma síndrome. Porque você tem medo de síndromes, você tem medo... Tem essa cultura, né, do manicômio, tem essa cultura de a loucura ser péssima, de separar os loucos entre as da sociedade. Então, quando na verdade todo mundo tem pelo menos uma patologia e coisas que a gente tem, porque a sociedade ela não é perfeita. Então a sociedade, a gente adoece um pouco nela, mas a gente também cresce nela, sabe? Então tem duas coisas, tem mais coisas andando juntas ali, não é só um lado da história. Enfim, aí eu vejo muito esse medo. Então, quando você fala, por exemplo, a liberdade. Já tentaram deixar a liberdade parecer muito ruim na nossa geração, sabe? Tipo, os jovens não sabem o que estão fazendo hoje. Aí a galera, perdão, sabe? Tipo, mostrando a bunda aí, não sei o quê. E, gente, o funk. A grande polêmica do funk. O funk, ao mesmo tempo, ele tem muitas discussões em cima do funk, né? Mas o funk, ele é um movimento de uma minoria que precisava falar e ser ouvida. Sim. Sabe? Então, tipo, e outra, ele tem várias vertentes. Tem a vertente que pra gente, a gente sente como se manchasse a mulher? Tem, sabe? Mas não é a única. O funk, ele é maior do que isso, sabe? Então, tipo, pra sair desse preconceito da bolha do funk, ele é maior que isso. Não escuto muito também, mas eu acho que a história dele é muito importante, sabe? Falta muita pesquisa em cima dele, sim, falta espaço. Enfim, aí começam a apontar, não entendem essa cultura. O jovem não sabe ter liberdade, não sabe usar. E as pessoas estão lutando contra uma realidade muito complicada, entendeu? E daí elas usam prazer pra fugir do medo. Então a gente fica bambeando entre prazer e medo, sabe? E é assim que a gente vai sendo controlado. Então você, tipo, vai através do prazer falar, vou fugir da manipulação. Mas se você não percebe, é uma forma de recompensa que pode ser muitas vezes destrutiva, se a gente não souber usar ou não souber como lidar. Então tem esses dois pesos, assim, que eu acho que... Por isso que eu achei esse filme muito interessante. Eu acho que ele abre espaço pra discutir as duas coisas, sabe?
Então, eu acho que são coisas interessantes a gente se pensar por causa do filme. Em relação às drogas, Rafa, é interessante mesmo porque se fala disso no filme, Sim. né? Tem o negócio da cura, tem os remédios que ele toma pra não sentir mais. Então, são drogas que ele toma para os inibidores que eles chamam. Drogas que fique bem claro, bom, você já citou o álcool, mas as pessoas que não tomam drogas ilegais, também muitas delas que tomam drogas legais, né? Sim. Tem vários remédios aí, entre aspas, que mexem profundamente com o nosso sistema nervoso e fazem as pessoas terem vários efeitos colaterais, destrói a saúde da pessoa, mas aquele tabu de só aquilo que é ilegal, essas pessoas que devem ser condenadas, e eu que tô tomando o remédio, né, que a gente chama de outro nome, mas são drogas, eu não sou como eles, entendeu? Sim. Mas no fim das contas são pessoas fazendo as mesmas coisas, que é o que você falou, tentando amortecer aquilo, tentando ficar, não sentir tudo aquilo, né? Sim. Quanto tem realmente o exemplo, acho que é famoso até, a pesquisa que foi feita com ratinhos, que foi colocado ali para eles se viciarem numa substância, agora eu não lembro qual substância era, mas para eles se viciarem e depois de um tempo eles começaram a voltar cada vez mais para tomar naquele lugar ali, porque eles estavam viciados naquela substância, e eles morriam, às vezes até de fome, porque eles paravam de comer, eles paravam de tudo, porque eles só queriam aquela sensação que aquela substância trazia. Mas eles fizeram uma outra pesquisa que era sobre colocando esses ratinhos numa comunidade ali com outros ratos, com rodinhas, com atividades e coisas assim, e de repente eles não se viciavam mais. Ou o número assim, de ratinhos que ia lá procurar essa substância era muito menor. Por quê? Porque agora eles tinham uma vida ali, eles tinham uma comunidade ali de outros animaizinhos, e eles tinham atividades em que eles estavam produtivos ali, de alguma maneira. Tem uma outra história, isso é anedótico, tá, gente? Mas foi uma história que eu ouvi que me fez muito sentido, de um cara que era numa região rural e era uma vila ali que tinha uma cultura própria, não tinha tanta tecnologia e tal, mas eles tinham uma cultura própria em que ele ficou deprimido. Por quê? Ele trabalhava, acho que na parte de agricultura ali, ele era muito ativo, e ele teve um problema de saúde e perdeu a perna. Teve que ser amputada a perna dele. Então ele entrou numa depressão profunda, porque ele não podia mais trabalhar com aquilo que ele trabalhou a vida toda. Ele não se sentia mais útil, mais ativo. A maneira como eles encontraram para ajudar esse homem foi colocando ele para pastorear cabras ali. E de repente, todos aqueles sentimentos ruins de querer morrer, de querer, sabe, de não querer mais sentir tudo aquilo, passou. Ele não reportava mais sentir tudo aquilo, porque ele se sentia útil novamente, ele se sentia parte da comunidade novamente, entendeu? Então, realmente tem tudo a ver com o capitalismo, como você disse, porque ele passa essa individualidade de você tem que vencer sozinho, você não sei o que lá, e tira a gente aquilo que eu acho que a gente precisa, que é essa comunidade em que você se sente produtivo e útil, e não só para você ficar rico, para você ganhar os seus luxos, para você ganhar aquilo que é mostrado na TV, na internet, no Instagram, que seja, mas sim para você ter o seu lugar no mundo, você sentir que você tem um lugar na nossa espécie, sabe? A gente sente que é um ciclo natural, né, quando a gente tá inserido em alguma coisa. Não é essa coisa materialista, é uma coisa mais natural pra gente. Então, viver de uma forma que, tipo, aquilo parece natural e você naturalmente se sente pertencido, seria uma forma monstra, assim, gente, no bom sentido de se viver, assim. Surreal. Eu entendo, sinceramente, o que o diretor fala quando ele quer dizer uma utopia, uma vez que, convenhamos, é mais fácil não sentir.
sabe, de uma certa forma. É mais fácil não ser a sua responsabilidade tomar decisões. A gente, de novo, desculpa, gente, eu sei que às vezes é até chato ter que ficar entrando, mas é difícil fugir da política porque a gente vive num mundo controlado por políticos, sabe? Tudo liga, as nossas leis, tudo é decidido por políticos, né? Do jeito que o nosso sistema está arquitetado. E assim, eu vi muita gente, tipo, eu acho que tem esse complexo de querer acreditar no ser superior. Gente, eu acredito, tá tudo bem, tá? Tipo, não é desrespeitando, mas assim, acho que não nesse plano, entende? Ter uma pessoa onipotente, onipresente, que a gente coloca pra tomar decisões. Eu acho que a gente tem que entender que as coisas acontecerem sempre vai ser nossa responsabilidade. Não é porque eu votei e confiei em uma pessoa que a responsabilidade é dela. Eu tenho que assistir, eu tenho que cobrar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que entender. A gente tem que ser mais ativo nas coisas, sabe? Tipo, e a gente tem muito essa mania de passar responsabilidade, de tirar um peso. Só que quando a gente tira a responsabilidade da gente, a gente também tira o nosso mérito. A gente também tira a nossa satisfação quando alguma coisa acontece de uma certa forma, sabe? Tipo, quando a gente tira a responsabilidade, a gente tá tirando coisas que a gente poderia fazer. Porque, por exemplo, a história que a Ellen contou, ele cuidando dos bichinhos, ele tem uma responsabilidade com os bichinhos, sabe? Ele cuidando deles, se tem uma responsabilidade, então se cria uma relação com o mundo, sabe? Se eu começo a cortar minhas relações com o mundo, eu fico com o quê? Sabe? Então, tipo, a gente tem essa mania de ficar passando a responsabilidade pro outro, colocando pro outro lugar e lidando muito com culpa, né? Acho que culpa é um dos sentimentos, assim, que a gente lida horrivelmente, gente. Horrivelmente. Era pra avisar, a culpa era só pra ser um aviso, ó, você fez alguma coisa errada, vamos refletir. Não pra você entrar num cubículo e se lamentar pro resto da sua vida, sabe? Pra você ser derrubado pra sempre. Então, às vezes a gente fala, ai, desculpa, não sei o quê, e fica se sentindo culpado. Mano, entenda o que fez de errado, vai lá e faz diferente. Acabou. Fim. A culpa ela vai sumir se você mudar. Se você fazer diferente, entendeu? Os sentimentos são avisos. Algumas coisas... O medo não é ruim nem bom. Isso que às vezes a gente acha que o medo ele é ruim. O medo não é ruim nem bom. O medo é o corpo sendo inteligente falando, ó, presta atenção, não tá cheirando bem, pode dar ruim, vamos ficar esperto, entendeu? É um alerta ali, sabe? Então o que a gente vai fazer com ele? Então tudo pra mim, quando a lógica, ela dá mais comodismo, a inteligência é mais lógica, né? Ela dá esse comodismo, a lógica matemática, no caso. Que a gente pode ter lógica emocional também. Se você começa a pensar racionalmente emoções, sabe? Dá pra racionalizar emoções, gente. A gente não controla, tipo, é que a gente sente primeiro e depois racionaliza. Né? Não dá pra falar, vou sentir agora e sentir. Não. A gente sente primeiro e depois racionaliza. Mas, enfim, eu acho que essa parte matemática, essa parte é mais material, né? Ela é mais... Você consegue pegar. E também tem toda a importância de entender o universo. Não tô desmerecendo. O que eu estou falando é que a gente tem que parar de desmerecer a emocional. Porque agora eu entendo. A gente estava conversando antes pra fazer esse roteiro e a Ellen falou, né, que tipo, ela ia falar mais pra frente disso, que ela não acha que é tão diferente. Agora eu entendo o que ela quer dizer, né, que agora eu vi o que ela tinha a falar sobre, que tipo, que não tem como eles andarem separados, assim, sabe? Você pode ter um pouquinho maior que a outra, mas tipo, não, é difícil, você não desfunde, sabe, uma coisa da outra. Então... É o que faz um ser humano, sabe? Sim, nossa, gente, eu realmente gostei desse filme. Pra mim foi um filme que finalmente eu gostei da Kristen. Por quê? Porque a gente, pra mim, assim, ela como pessoa, vou deixar claro, agora a gente começa a trazer os podres aqui, né? Ela como pessoa, pelas entrevistas que eu vi dela, eu acho ela muito fofa, tipo, nada contra, não conheço ela como ser humano, gente, acho que a gente não pode ficar falando com propriedade de pessoas que a gente não conhece, sabe? Então, pela entrevista... Um beijo, Kristen Stewart, que tá escutando aí. Um beijão. Kisses from Brazil. Ai, sonho, né? Come to Brazil, ela sempre escuta o podcast, ela falou. Sempre. Enfim, acho que ela é maravilhosa como pessoa. Em atuação, eu sinto falta emocional dela. Então, pra mim, nesse filme, ela foi perfeita. Porque tem que passar essa dúvida emocional. O Rafa já gosta bastante dela, né, atuando. Gosta de vários trabalhos dela. Sim. Eu não consigo... Eu tenho muitos problemas com ela atuando, gente. Muitos problemas. Eu também. Vamos pontuar. Muito já. Um complô contra filme, mim. nesse filme, essa estranheza dela, emocional, coube perfeitamente. Pra mim foi o filme feito. Se não tivessem chamado ela, tipo, eu ia ficar pé da vida, porque assim, era o momento dela, entendeu? Então eu gostei muito da atuação, da cor do filme, né? A paleta de cor, tipo, essa paleta de cor mais fria, que pra mim passou esse senso robótico, branco, que, tipo, pra mim sempre a gente associa a sala de manicômio, né? Então fica, tipo, uma coisa mais psicológica. Então tudo em branco, isso pra mim foi muito genial. E o roteiro do filme, menos o final, né? Que aí eu tava comentando com a Erika, que eu não entendi.
Gente, se a gente for falar do final, posso falar do final? Que é o Pode falar do seguinte, final, não entendi. né? Já spoilers aí. Eu acho que ele tem. Eu tive. Vocês gostaram mais do filme do que eu acho. Eu achei que ele teve um problema de ritmo e de desenvolvimento. Eu acho a ideia muito boa e traz discussões bem legais. Mas o que ele deveria fazer para te empolgar? Ele tem essa ambientação bem estéril. E o que é legal porque combina com um mundo onde supostamente não existem sentimentos e as pessoas, a atuação dos atores, né, completamente assim, sem transparecer nada no rosto deles. É muito bom, tudo isso, começo. Depois ele vai desenvolvendo e o rapaz, como que é o nome dele, do protagonista? Eu acabei de Rafa. fechar aqui. Do ator? Ou do personagem? Não, o ator é o Do Nicholas ator. Hoult. Nicholas Hoult. Coates. Hoult. Eu acho Então, que o Holt. Eu acho que é sem S, Holt. Com H. Isso. Ah, tá. Então, o Nicholas Hoult, eu acho ele muito bom. Aí, eu acho ele um grande garoto. Ah, quem pegou a referência? É um grande garoto. Eu acho ele muito bom, a maneira como ele desenvolveu. Ele consegue passar essa completamente isenção de sentimentos. E depois, quando ele começa a sentir, eu senti com ele, sabe? Quando ele aquele desespero de, meu Deus, o que é isso, sabe? O que é isso que tá acontecendo comigo? Né? Ele tá sentindo, ele tá começando a aprender a sentir. Então, como uma criança que, né? A gente sabe que crianças ainda não sabem não controlar, mas desenvolver, né? Não sabem o que tá acontecendo com elas quando elas sentem as coisas. E é por isso que elas têm fases. Tem a fase dos 2 anos, por exemplo, em que a criança só fala, é meu, né? Ela fica, tudo é meu, é meu, é meu. Tem aquela fase egoísta, de que tem a fase em que a criança tenta desafiar os pais para ver até onde ela pode ir, até onde eles deixam ela ir. Então, e lógico, a fase da adolescência que... Terror emocional. Deus nos acuda, né? Daí que você não entende mesmo o que tá acontecendo, o que você tá sentindo, é tudo de uma vez. E depois acalma um pouquinho, né? Depois fala, não, é tudo uma droga mesmo. Aí é só o mundo mesmo, daí. Fala assim, tá. Mas eu acho que ele tem o desenvolvimento emocional ali de uma criança, e eu acho que ele passa isso, sabe? Porque ele nunca teve isso, então ele tá, meu Deus do céu, tá acontecendo tudo de uma vez agora. Ela, eu acho que não. E esse é um dos problemas que eu tenho com a atuação dela nesse filme. Porque ela, tudo bem, ela tá, como todos os outros atores ali, transparecendo que ela não sente tanto. E depois eu não vejo tanta diferença. Eu não vejo que ela passou como ele, tipo, sei lá, na interpretação. Pode ser, minha visão, sei lá, minha opinião. Mas depois esse filme deveria ter aumentado em ritmo. A partir do momento em que os protagonistas estavam sentindo mais, o ritmo deveria ser maior. Eu acho que tem momentos muito contemplativos, aliás, me lembrou Crepúsculo. De contemplação, de um olhando para o outro olhando para o e daí eles ficam tristes na janela, ficam tristes deitados na cama, ficam tristes olhando para a chuva. E eu falei, gente, pra que tudo isso? Agora que deveria estar pegando o ritmo do filme. E o final, porque ele tem referências a 1984, né? Só que só a parte de 1984, em vez não existe um governo, pelo menos não se mostra um governo ali com a intenção de controlar, né? Dá a impressão, essa é a diferença, dá a impressão que a intenção deles foi boa, porque eles queriam criar essa utopia e eles achavam que tirando esse elemento dos sentimentos que iria resolver todos os problemas da humanidade, então eles fizeram isso. Então parece que a intenção deles é boa, mas pra mim não dá certo, né? A gente tava discutindo isso. A parte em que eles referenciam o 1984 é a parte de não poder ter esse caso, esse amor proibido e tal, dos dois. E também referencia Romeu e Julieta, porque em um momento lá, ele acha que ela morreu, né? Então ele fala, eu não vou conseguir viver com isso, eu vou me matar também. O que eu acho? Se eles referenciaram isso, tenha coragem de ir até o fim e terminar a referência, entendeu?
Ou ele pegava, ou você faz e termina de imitar Romeu e Julieta e faz ele se matar, e daí ela sai daquele hospital, vê que ele morreu, também não aguenta e também se mata, entendeu? E faz, né, os dois morrem, os namorados que não poderiam ficar juntos por algum motivo. Os dois morrem no final, e esse é o final, um final trágico, né? Shakespeare teve a coragem de fazer isso. Ou você faz 1984 e faz os dois passarem por aquilo. Ele vê que ela tá lá, então ele vai lá, pega a cura, né? Então, e ela, em vez dos dois fugirem e ficar aquele final meio morno, ela pega e fala assim, não, eu também não aguento ficar com ele sabendo que ele não me ama mais, então eu também vou tomar a cura, e os dois se encontram se reconhecendo, mas não sentindo mais aquilo, como termina 1984, em que os dois foram torturados a um ponto em que eles não se amam mais. E é um final pesado e triste, mas é mais corajoso do que foi feito, entendeu? Eu acho. Eu realmente preferi que não fosse assim. Eu não gostei ainda do final, já explico porquê, mas eu acho que eu não gostei. Prefiro não ter tido esses dois tipos de final, porque eu acho que os dois são muito radicais e os dois parecem que as emoções são ruins de novo. Sabe, pra mim ele mostra o contrário da inteligência emocional. Então, tipo, pra mim ele foi esperto no sentido de, tipo, mano, eu não preciso morrer. Então, eu preciso só não sentir. Porque o problema de ele não ter ela é ele não ter ela e estar sentindo que ele não ter ela. E ele podia acabar com isso, então ele foi lá. Eu acho que eu gostaria, talvez, se não tivesse funcionado. Acho que eles tinham que ter a cara de pau de arriscar em alguma saída. Porque eu fui com um final assim que você não entende. E aí? Ele voltou, ele não voltou, ele ficou assim, ele deixa pra você decidir, né? Mano, eu tô assistindo seu filme, eu não quero decidir. Eu quero saber o que você quer falar pra mim. Então, pra mim, tipo, eu ia gostar, por exemplo, se não tivesse funcionado. Porque é aquilo que eu falei, onde tá as emoções? Como você inibe elas? Sabe? Que cura é essa? Então, eu gostei de não ser uma coisa mais, né, de que eu fosse sentir de novo como se a emoção fosse uma maldição, vamos dizer assim, né, vindo dessas épocas de Shakespeare, como se fosse essa maldição, do que, enfim, que a emoção ela não tem que ser ruim. Acho que esse é o negócio, ela tá aqui pra gente aprender, né, são sinais, são sensações, enfim, são coisas que pode fazer a gente ser mais gostoso estar nesse mundo, mas também, tipo, lembra a gente que a gente tem que prestar atenção pras coisas pra continuar sendo bom estar no mundo, pro mundo continuar durando, sabe, de uma certa forma. Então, eu concordo um pouco com o que a Ellen falou, porque eu acho que se a gente tivesse esse final meio Romeu e Julieta, mas na minha visão deveria ser ele, tipo, tomando a injeção, igual acontece, e aí ela também resolve, não, vou tomar a injeção também, porque eu acho que voltaria no que o diretor fala, o que ele defende sobre o filme, que é uma utopia, porque eu acho que ia voltar nessa questão de, tipo, a gente passou por todo esse momento, que a gente era considerado com a doença, e a gente viu que era ruim, então vamos tomar a injeção, e agora a gente vai ser feliz pra sempre, sabe? Então talvez isso ia reforçar essa ideia de utopia. Mas eu gosto do filme mesmo assim. A Ellen falou que parece Crepúsculo, eu concordo. Deve ser por isso que eu gostei tanto. Ai, meu Deus. Discordo! Não parece que o Crepúsculo porque é bom. Já aproveito aqui pra falar pra vocês. Indico esse filme, sim. Se você gostou de Crepúsculo, assista. Se você não gostou, assista também. Assista esse também. filme é realmente necessário, porque é um dos meus favoritos agora, tá, gente? Por favor. Eu acho que assim, por causa do assunto, eu indico também esse filme, gostei muito. Inclusive me fez lembrar algumas coisas humanas que a gente tem sempre, tipo, tem a Odisseia do Ulisses e das Sereias, que vai falar muito desse medo, sabe? De controlar o seu ser natural. Então, tipo, você se torna seu próprio inimigo. Tem o mito da caverna, sabe? Que, tipo, você não sabe o que tem lá fora, então você se mantém dentro. Então, tem muitas... O ser humano tem um histórico com o medo, e principalmente com o medo do desconhecido. E tratar o nosso lado animalesco, né, como uma coisa ruim, em vez de entender como a gente pode interagir com ele melhor, sabe? Então, acho que essa parte do filme foi bem debatida, assim, na minha cabeça, no caso, assistindo. Eu gostei do andamento, porque eu acho que as emoções, às vezes, elas são pesadas, sabe? Então, tipo, eu acho que é um filme... Tem uma hora ali que ele é mais lento, mas pra mim foi bom, porque eu tava pensando muita coisa, então acabou meio que me ajudando, assim. Então, indico completamente assistir esse filme. Não indico Crepúsculo. Enfim, mas, eu não gostei de Crepúsculo, gente. Tem várias coisas, principalmente pela mitologia vampiresca, né? Enfim,
por toda essa história, que inclusive veio de um cara que ele era real, pesquisem, e ele não foi uma boa pessoa. Vixe, olha lá. E ele não foi volta de cara vampira treta. real. E ele não Ai, foi meu uma boa Deus. pessoa. Então, assim, indico um e não indico outro, tá? E aí, Ellen? Indica o Crepúsculo se você gosta de... Não. Romance. Se o Se- mundo tem que ser destruído não, pra indica você os encontrar filmes, o amor da sua vida, se o mundo tem que ser destruído pra você, né? Se a gente tem que colocar uma coisa muito ruim, assim, romantizar, vai assistir Crepúsculo, gente. Ai, minhas coisas. Ai, Rafa, mora no meu coração. Tá tudo bem. Então, gente, agora a nossa famosa pergunta aqui deste podcast, que é: esse filme aconteceria na vida real ou não? E eu já vou começar falando que sim, igual eu já tinha falado das drogas, eu acho que a gente tem que tomar cuidado se a gente realmente está tentando evitar a nossa realidade. Então, por favor, se você estiver passando por algum problema desse, entre em contato com algum psicólogo, peça alguma ajuda para alguém, Isso. para algum amigo. Se Por você favor. quiser, ligue para o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Se você estiver tendo algum pensamento suicida, alguma coisa do tipo. Ou então você pode comentar com a gente. A gente está aqui disponível para vocês. Conversem com a gente, enfim. Mas isso é uma questão séria. Saúde mental é uma questão muito importante e que precisa ser discutido sem essa coisa do tabu, sem essa coisa de estou fazendo errado, sou louco. Não, você não é louco. Todo mundo passa por isso. E é um tabu porque realmente as pessoas não falam sobre isso quando tá passando. E se você estiver passando por algum problema de droga, ou se você consome droga por recreação, enfim, a gente não tá falando que você é mal por isso, tá? Só tome cuidado se você está usando isso, porque você tá tentando mascarar algum problema da sua vida. Se você estiver usando por recreação mesmo, enfim, e não estiver te dando problema, enfim, a Ótimo. gente acha cada- que as você pessoas- pode continuar, as se você pessoas são quiser. livres. O Quem Um somos Dia nós Depois do nesse Fim do lado, as pessoas são Mundo não livres. faz apologia, nós não estamos fazendo apologia a nada, que fique bem claro. Não Tá fazemos falando que as apologia, inclusive... pessoas adultas são responsáveis pelos próprios atos, é só isso que a gente tá falando, tá bom? Exato. Só deixando um disclaimer aí, porque... E né? assim, e aí, eu acho que é o que o Rafa falou mesmo, né? De, tipo, eu acho que é o motivo, né? O motivo de usar é importante. Independente de usar ou não, a gente não tem fala nisso, tá, gente? A gente tem o nosso já comportamento. não tem nenhuma opinião sobre isso. Cada um. É isso, adultos são responsáveis pelas escolhas e a gente não induz absolutamente a nada e não tá a fim de induzir ninguém a nada, porque a gente não Sim. conhece a vida de outras pessoas. Exato, A gente não conhece só... nem completamente a nossa. Mas enfim, o que o Rafa Exato. falou. Procure um profissional, gente. É muito importante se você tiver condições. Se não tiver, vai conversando com amigos próximos. Tem aí uns psicólogos do SUS, sabe? Então, tipo, a nossa saúde é complicada, mas é importante tentar. E se aconteceria, que eu comentei, eu acabei de comentar da história do medo, né? Eu acho que acontece em alguns níveis. A gente faz essas fugas, né? Que a Rafa comentou, a gente dá essas fugas, algumas necessárias, outras a gente provavelmente passa do limite, né? Então, eu acho que em alguns níveis acontece. Simples que nem acontece no filme, de já ter esse lado científico, né? Esse lado científico de onde está localizado cada emoção, não comprei mais nada mesmo. Mas eu entendi que foi uma coisa criada ali só pro filme acontecer, né? Então, pra mim tá tudo bem. Aconteceria de algumas formas, não assim. Então, se aconteceria, eu acho que já aconteceu, já deu certo com a Kristen Stewart, inclusive. Ai, que horror. Eu acho que... Tô brincando. Brincadeira, Kristen Stewart, a gente te ama, come to Brasil. Os agressores mais passivos da história. Mas eu acho que não, eu acho que as pessoas que buscam isso estão erradas, tá? Eu acho que as pessoas que, principalmente certos rapazes aí, em certos fóruns que a gente sabe, né? Vocês sabem que eu sou meio, sabe, tenho problemas com isso, com essas pessoas aí que acham que são os machões, que não sei o que lá, e que os sentimentos é fraqueza, sabe? Esse daí, você se importar, inclusive essa onda do politicamente incorreto, né? Nós somos politicamente incorretos e nós temos orgulho disso. É justamente esse contra você se importar com os sentimentos dos outros, principalmente certos grupos que sempre foram alvos
de todos os tipos de piada, exclusão, humilhação. E de repente a gente falou, ei gente, talvez isso não seja tão legal, talvez não é legal ficar sendo esse tipo de pessoa, né? E por isso e esse motivo. E daí assim, que frescura, que mimimi. Eu acho que é muito isso da falta de desenvolvimento emocional. Dessas gente, pessoas, nada sabe? vem do nada. A gente Acho não entende o importante. básico. A gente não entende o básico, gente. Nada vem do nada. Sentimento não vem do nada. As coisas não vêm do nada. Então, sabe, pelo menos nada do que a gente conhece vem do nada. Sabe? Se alguma coisa vem do nada foi antes da gente, antes de Big Bang, que a gente não tem conhecimento nenhum. Mas, enfim, na nossa realidade, nada vem do nada. Sabe? Nem dentro da gente, nem fora. Enfim, Então, gente, eu acho que essas pessoas só estão negando a evolução que, pra mim, a evolução emocional, esse Importantíssima. desenvolvimento e essa extensão é muito importante para a evolução da nossa espécie. Isso que eu queria dizer, tá? Então, essas pessoas estão erradas e elas estão do lado errado da história e elas vão ser deixadas pra trás se elas não continuarem negando isso, sabe? esperamos que... Gente, então, A gente é vai isso. já? Tem que encerrar, por favor. Pessoal, então é isso. Digam pra gente aí se você gosta de Crepúsculo. Ah, não. Digam pra gente aí se vocês assistiram esse filme. Passando mal desse podcast. Nós aceitamos sugestões de filmes pós-apocalípticos e distópicos pros próximos episódios. Opa, E segue a gente lá obrigado no por ouvir Instagram. até aqui. Segue a gente nas redes sociais, então @depoisdia no Twitter e no Instagram, /depoisdia no Facebook, Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube. Muito obrigada e Bunker 002, câmbio desligo. Última recomendação aqui, gente. O primeiro episódio Ai, meu de Deus. Midnight Gospel fala sobre essa questão das drogas e saúde mental. E é muito legal de assistir. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam. E eu juro pra vocês que semana que vem a gente não vai falar de Crepúsculo, tá? Mesmo que eu queira. Bunker 003, Rafael. Tchau. Câmbio desligo. Bunker 012, na esperança de não ter que falar mais sobre Crepúsculo, câmbio, desligo.